nos nossos pré-congressos, o Espírito Santo de Deus tem falado conosco de uma forma maravilhosa e extraordinária. É Ele quem fala, é Ele quem faz. Ele não nos deixa desamparados, Ele não nos deixa sozinhos. E nesta noite eu estava ali já há um tempo orando, pedindo a Deus uma direção sobre o que Ele queria falar aqui neste lugar. E nós estamos baseados neste versículo, a carta de Paulo aos Romanos. Ela foi a carta que inspirou muitos homens e muitas mulheres durante toda a história da igreja. Foi baseada na carta aos Romanos, que Martinho Lutero entendeu que o homem precisava viver pela fé. A carta de Paulo aos Romanos é o ápice da sustentação da fé do homem. A carta de Paulo aos Romanos, com certeza, nos traz a convicção de que nós devemos viver uma vida baseada na fé em Jesus, e por intermédio dessa fé em Jesus, nós temos uma vida completamente diferente. E essa vida diferente proporciona aos demais a necessidade de vir também se aproximar de Jesus. E assim a igreja do Senhor cresce, com qualidade, cheios de homens e mulheres de Deus. Mas este versículo em particular, ele chama a atenção de nós cristãos, porque ele nos dá uma direção sobre como nós devemos agir e viver na nossa caminhada cristã, visto que o mundo dita as suas regras, o mundo prega como o homem deve viver, o mundo prega como o homem e a mulher deve se vestir. Se lá na televisão fala que a roupa da moda é uma roupa feia aos nossos padrões, mas daqui a alguns dias está todo mundo vestindo a roupa que o mundo prega. Hoje, na nossa atualidade, muitas coisas têm se tornado normais. Muitas coisas têm se tornado banais no nosso meio. Não se espante se daqui a alguns anos entrar dentro da igreja coisas que hoje nós abominamos. E não falo aqui de usos e costumes. Nós falamos mesmo de caráter e de vida com Deus. Hoje é normal, no meio da igreja, dentro da igreja, pessoas não terem uma conduta cristã e se intitularem crentes, e até mesmo alguns são pentecostais. Mas quando você olha para a vida dessa pessoa, você vê que ela não gera frutos, ela só gera intriga, discórdia, falta de comunhão, falta de compromisso com Deus. O mundo prega hoje que você tem que ser o cara. O mundo prega hoje que você tem que ser a rainha da cocada, branca ou preta. O mundo prega hoje que você tem que se destacar. O mundo prega que você tem que aparecer. Quando Jesus, na realidade, nos ensinou a nos humilharmos. E quando Paulo estava escrevendo essa carta aos Romanos,
Essa palavra não vos conformeis, ela na realidade tem o sentido de nos ensinar a não nos moldarmos aos padrões desta geração. Quando Paulo estava escrevendo essa carta aos romanos, eu tenho certeza que Deus inspirou Paulo para que escrevesse literalmente esse versículo, para que nós hoje pudéssemos entender algumas verdades. Paulo talvez não sabia que hoje este versículo estaria sendo pregado com tanta necessidade de entender o que diz a Bíblia Sagrada. Muita coisa virou normal e aquilo que deveria ser normal é completamente anormal no nosso mundo. Graças a Deus o nosso meio não tem isso, pastor. Mas eu tive a oportunidade de conhecer um rapaz que se gabava de ter conhecido mais de 30 meninos. É normal. É normal lá na escola, o seu coleguinha, a sua coleguinha, pegar coisas. Isso está entrando em Deus. E quando Paulo fala para nós não nos moldarmos a este século, ele está nos ensinando e nos alertando que nós precisamos ter uma vida completamente diferente. O mundo toda sem santidade, ninguém é nosso. Jesus Cristo, Ele está voltando. Quer você queira ou não, Ele está voltando. Quer você esteja esperando pela volta dele ou não, Ele está às portas para buscar uma igreja santa e irrepreensível para morar com Ele. Mas para isso, nós precisamos ter uma vida diferente. Para isso, nós precisamos ser como um farol, como lâmpada, como sal da terra. Jesus nos alertou que se o sal fosse sem sabor, se o sal fosse insípido, naquela época o sal que era descartado, o sal que não tinha sabor, ele era jogado nas vias, nas ruas, para poder diminuir um pouquinho a poeira, e ali todo mundo pisava naquele sal. É por isso que tem muito crente que fala que está sendo pisado. Sai ali aos 4 cantos, está me pisando, está me humilhando, meu querido. Você está sem sabor. Volte enquanto ainda está dentro. E receba o sabor do Senhor na sua vida. Nós precisamos ser diferentes. E aí, Paulo nos alertando, toda alerta de Deus, todo pedido de Deus, toda situação que Deus nos pede alguma coisa, Ele sempre tem algo para nos oferecer. E aqui Paulo, inspirado por Deus, ele fala que aqueles que não se conformam com este mundo vão experimentar uma vida perfeita e agradável na vontade do Senhor. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos vários momentos em que pessoas vão se conformar com o lugar e com a era que está na vida. E pelo fato deles não se conformarem, o Senhor os chamou de uma forma sobrenatural e lhes deu a oportunidade de viver uma vida perfeita e agradável. Se nós formos procurarmos na Bíblia Sagrada todos os nomes que se destacam, nós conseguimos compreender que eles não se moldaram aos padrões em que o mundo pregava naquela época. Se nós começarmos, por exemplo, com José. José foi um rapaz que foi vendido pelos seus irmãos, foi perseguido. E quando ele teve a oportunidade de humilhar seus irmãos, de sacanear seus irmãos, ele
não se moldou ao que o mundo pregava, a vingança. E no estado lindo que ele fala que os irmãos deles tentaram mal contra ele, mas Deus transformou o mal em bem. Quando você não se molda ao seu sistema, o mal que as pessoas planejam contra você, Deus transforma. Nós queríamos fazer de José um escravo, Deus fez de José um moderno. Quando nós falamos um pouquinho mais adiante, encontramos, por exemplo, Elias. Elias foi um rapaz que apareceu do nada na história da Bíblia Sagrada, já tivemos o rei Acabe. O rei Acabe foi responsável, junto com a sua esposa Jezabel, de introduzir o culto a Baal. Baal era o Deus que, segundo a crença daquele povo, era responsável pela fertilidade, era responsável pela chuva, e o rei Acabe fez o que todos os demais reis anterior a ele fez. Ele acrescentou ainda o culto de adoração ao culto dele. E de repente aparece um cara de uma cidade que ninguém sabe até hoje de onde é essa cidade, uma cidade muito pequena, e já põe o culto dele na cara de Acabe para falar que a partir daquele tempo a história ia ser diferente, a festa de Acabe ia acabar, porque não ia chover mais, e sem chuva aquela cidade não tinha prosperidade, sem chuva aquele povo não tinha o que comer, sem chuva aquele povo não tinha como tomar banho, porque naquela época não tinha saneamento para guardar água, e com o passar dos anos, ao prazo de 3 anos, a água com certeza já era algo muito raro, com certeza Acabe já tinha entendido que aquele menino que apareceu, aquele homem da roça que apareceu era homem de Deus, se levantou uma grande perseguição, foi atrás de Elias, nos 4 cantos daquele tempo, Elias estava escondido em Deus, porque todo aquele que se esconde em Deus, Deus cuida, e ali Elias, ele foi um dos poucos que não se conformou com o sistema. Ele foi um dos poucos que ousou se deixar levar pelo Espírito do Senhor. Ele foi um dos poucos que experimentou algo extraordinário. Elias, até então, não havia registro na Bíblia nenhum de que um morto havia ressuscitado. Eu vim aqui nesta noite para te falar, se você resolver se moldar aos padrões de Deus, você vai ver milagres. Acho que você não entendeu. Se você resolver viver os padrões de Deus na sua vida, você vai experimentar milagres que até hoje estava Davi, pequenininho, menorzinho, trabalhando. Nós não sabemos como seus irmãos se comportaram, mas pelo relato bíblico, nós entendemos que Davi era um cara disposto a trabalhar, era um cara que não reclamava da situação, não se moldava aos padrões. Quando ele chega diante do gigante, ele já havia passado por experiências com Deus e ele sabia o que fazer diante do gigante. Enquanto todos que ali estavam davam ouvidos ao que aqueles homens falavam, Davi não conformava. Ele não ouviu ao que aquelas pessoas falavam. Ele não ouviu ao que aqueles gigantes falavam. E até hoje nós fazemos menção. Davi é o bom juiz.
pessoas não saíram encantadas nessa noite. Tem gente que precisa ser quando nós não nos moldamos as regras, nós temos que nos moldar as regras de Deus. Quando nós não nos moldamos aos padrões de vida que o mundo prega, nós temos que nos moldar aos padrões de vida que a Bíblia nos ensina. Nós precisamos ter o fruto do Espírito sobre nós aqui nesta noite, derramado de forma superabundante. Porque se você não produz o fruto do Espírito, você produz o fruto da carne. E aquele que produz o fruto da carne, eu acho que não é a melhor escolha. Não é o melhor jeito. Mas o processo de Deus para mudar algumas coisas dentro de nós, às vezes de imediato nós não entendemos. O processo de Deus para mudar a nossa história, mudar os nossos pensamentos, mudar alguns conceitos, de imediato às vezes nós não entendemos, eu acho isso. Deus tem um padrão de vida cristã. E o que me assusta é que muitas pessoas querem ter um padrão de vida mundano dentro da igreja. Quer ver a coisa? Há quanto tempo não responde? Há quanto tempo você não fala de Jesus para uma pessoa que não conhece Jesus? Qual foi a última alma que você ganhou do Senhor? Qual foi a última alma que você discipulou? Há quanto tempo você não vê um milagre na sua vida? Há quanto tempo você não vê um paralítico andar na igreja? Há quanto tempo você não vê um cego enxergar dentro da igreja? Há quanto tempo você não vê um surdo começar a ouvir dentro da igreja? Que morro ressuscitar? Há quanto tempo você não vê? Deus colocou Elias em um processo. Deus levou Elias para a beira daquele riacho para mostrar para Elias que ele precisava